Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia, e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa série sobre visuais do Power BI. E nessa aula a gente vai falar sobre dois visuais muito utilizados. O visual de barras e o nosso querido e odiado visual de barra rosca. Vou desmembrar um pouquinho qual é a funcionalidade desses dois visuais. Achei muito interessante colocar eles dois juntos, porque eles têm praticamente a mesma funcionalidade, beleza? Tirando, salvo alguns detalhes. Então, ó, desde já, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e, principalmente, compartilhe essa aula com mais profissionais contábeis, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos à aula. Bom, pessoal, vamos lá. Começando aí com o mais polêmico, que é o nosso visual de pizza barra rosca. Por que ele é tão polêmico? Vou mostrar para vocês. Qual é o objetivo dele? Primeira coisa que é importante você saber, qual é o objetivo desse visual, né, desse gráfico. O gráfico de pizza barra rosca ele tem por objetivo mostrar partes de um todo. Como assim, Diego? Vamos colocar assim, eu tenho lá o meu faturamento. Tenho um faturamento total. Eu quero desmembrar, eu quero quebrar esse faturamento por alguma categoria. Por exemplo, vamos colocar assim por supervisor. Então eu vou conseguir ver qual é a participação. Através do gráfico de rosca e pizza, né? Ou de pizza, eu vou conseguir ver qual é a participação de cada supervisor no meu faturamento total. Vamos ver isso na prática, vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui, ó. Galera, eu não gosto muito do... se é para utilizar um dos dois, eu prefiro utilizar o de rosca, tá? Mas fica a critério de vocês, vocês podem utilizar o de pizza também. Ele é meio que... Esse gráfico, pessoal, ele é meio que abominado, né? Por alguns especialistas e tudo mais. Mas eu acho que ele pode ser bem útil, sim, dependendo da situação. Mas ele tem algumas particularidades que é importante comentar, tá? Então vamos lá, eu coloquei para vocês que eu vou colocar o faturamento por supervisor. Então como é que funciona, né? Eu vou vir aqui, ó, em valores, ó, aqui em valores, e vou colocar a minha medida, né? Que no caso seria a minha medida de faturamento. Então vou pegar aqui, ó, o meu faturamento. Aqui, ó, faturamento. E vou arrastar, ó, aqui para valores. De bola, ele já colocou aqui, ó, o valor total aqui no meio aqui, ó. Colocou o valorzinho aqui na legenda, tá? E eu quero desmembrar, né? Eu quero colocar por supervisor. Então eu vou vir aqui na minha tabelinha de supervisores. Vou colocar o nome do supervisor aqui na legenda. Tá? E aí o que ele fez aqui, ó? Ele quebrou a minha venda por cada um dos supervisores. Então, o que acontece aqui? Eu consigo ver, ó, através dessa legenda, que eu vou até aumentar um pouquinho a legenda, ficar maior. Vou vir aqui na formatação, legenda, texto, aumentar aqui 14, só para a gente conseguir ver melhor, tá? Eu vou vir aqui no rótulo de detalhe, depois a gente vai mexer um pouco aqui no rótulo de detalhe, só para a gente conseguir pegar o valor legal. Vou botar aqui um tamanho 12. Vou aumentar um pouquinho. Show de bola! E o que eu consigo visualizar nesse gráfico, né? Eu consigo visualizar a participação de cada um dos supervisores no meu faturamento. Eu consigo enxergar claramente aqui, por exemplo, que o Joel teve uma participação maior no meu faturamento. Eu consigo ver que ele teve faturamento de... A equipe dele, né? A equipe do Joel, teve um faturamento de 223 mil. Beleza? O que equivale a uma participação de 39,91% do meu faturamento. Ou seja, eu tenho aí o meu faturamento total, que é 100%, e desses 100%, o Joel teve uma participação de 39,91%. E aí eu tive aí, ó, o Fábio, ó, com a participação de 27,04% e a nossa querida Valéria com a participação de 33,5%. Show de bola! Só que assim, ó, o que acontece? Aí eu tenho umas particularidades do gráfico de barra rosca que é interessante dizer. Primeiro, para eu conseguir ver a participação em porcentagem de... qual é o supervisor, na verdade, eu tive que olhar, ó, a minha legenda. Então você perde um pouco de time aí, né? Porque você tem que olhar a cor e depois olhar a legenda. Eu consigo solucionar isso. Como? Ó, eu consigo vir aqui, ó, na formatação e aqui no rótulo de detalhes eu consigo botar também, ó, além do que já está aqui, eu consigo colocar o valor dos dados,
Aqui quase vocês não dão para ver, né? Deixa eu mudar de posição aqui para vocês conseguirem ver melhor. Vou colocar aqui do outro lado. Então, ó, a gente consegue ver também, ó, a categoria e o percentual dos dados, por exemplo. Então, aqui ficou mais claro. Aqui eu não preciso mais olhar a legenda, né, para ver que o Joel teve uma participação de 39,91. Foi o que mais teve participação, foi o Joel. Tá? Então, assim, aí nesse caso não precisaria nem dessa legenda aqui. Eu poderia vir aqui, ó, legenda, tirar a legenda. Ele ficou um pouco mais clean. Só que tem, ainda assim, tem algumas resistências referente a esse gráfico. Primeiro, ele acaba ocupando muito espaço. Porque assim, ó, se eu diminuir, ó, colocar ele menorzinho aqui, colocando menorzinho, ó, repare que ele fica um pouco mais difícil de olhar. Ainda tá legal ainda porque a gente conseguiu reduzir. Mas assim, acaba que por ser círculo, né, ele acaba ocupando um espaço maior aí, né? E uma outra e grande resistência que se tem a esse tipo de gráfico de pizza ou gráfico de rosca, é o seguinte, que quando eu coloco mais categorias, fica impossível a gente utilizar esse visual. Tá? Aqui, ó, eu só tenho 3 categorias, né? Só tenho 3 supervisores, né? O Joel, o Fábio e a Valéria. Mas vamos supor que eu queira desmembrar isso aqui, esse mesmo faturamento, só que agora, ao invés de desmembrar por supervisor, quero desmembrar por produto. Vou colocar aqui produto. Eu quero desmembrar aqui, ó, pela descrição do produto, por exemplo. Para o supervisor, colocar a descrição do produto. Olha só como é que fica, né, o nosso gráfico de rosca, né? Impossível. Né? Impossível a gente utilizar. Parece até aquela pizza lá da Domino's, lá, né, que tem várias fatias. Fica impossível a gente enxergar esse visual. Não dá para utilizar o gráfico. A gente já sabe, já ficou claro para a gente que é impossível a gente usar o gráfico de rosca e de pizza quando eu tenho muitas categorias. Qual é o máximo que eu sugiro? No máximo 4 categorias. Eu tenho aí 4 categorias. Tá legal, eu consigo utilizar o gráfico de pizza barra rosca. Tá? Se eu tiver mais do que isso, é melhor eu utilizar um outro gráfico. E no nosso exemplo aqui, o mais utilizado, é um dos que eu mais utilizo também no dia a dia, que é o nosso querido gráfico de barras. Tá? Então, ó, se eu mudar aqui já de cara, ele muda para mim. Ó. Então, fica bem melhor a visualização utilizando um gráfico de barras. E aí a gente já enxerga a diferença de um para o outro. Né? Porque o meu gráfico de pizza, ele serve quando eu tenho poucas categorias, e o meu gráfico de barras quando eu tenho muitas categorias. Diferente do gráfico de pizza de rosca também, o gráfico de barras ele não tem esse objetivo de analisar partes de um todo. Ele tem o objetivo de comparar categorias, né? Por exemplo, qual o produto que eu tive o maior faturamento, e o segundo maior, e o terceiro maior, e por aí vai. Ele tem por esse objetivo, né? Fazer uma análise comparativa de categorias. A gente consegue também fazer isso com o gráfico de colunas, que eu mostrei para vocês na primeira aula. Só que, com certeza, o gráfico de barras ele é o mais utilizado para categorias. O inverso também é importante. Para fazer análise ao longo do tempo, ele não é recomendado, o gráfico de barras. O ideal é que você utilize lá o gráfico de colunas, não o gráfico de barras. Tá? O gráfico de colunas é deitado. As colunas em pé, desculpa. Tá? Então, é recomendado que você não utilize o gráfico de barras para fazer análise ao longo do tempo. Eu já vi gente que utiliza, mas não é legal, não fica bacana, tá? Não é esse o objetivo dele. Então a gente já consegue fazer, ó, uma análise comparativa de categorias. Eu vou tirar o produto, vou deixar o produto. E aí qual é o interessante, né? A gente consegue fazer várias coisas no gráfico de barras para deixar ele melhor visualmente falando, né? Então eu consigo, por exemplo, tá na formatação dele aqui, colocar um rótulo de dados para ele, né? Deixa eu volta, botar um rótulo de dados, já coloca os valores aqui pra gente, né? E aí o que eu faço aqui? Uma vez que eu coloco o rótulo de dados, eu posso tirar o eixo X, né? Preciso mais dele. O eixo X, valores. Beleza?
Só para vocês entenderem, eu vou voltar aqui na parte dos dados. É diferente do gráfico de coluna, ele meio que inverte a situação, né? No gráfico de colunas, eu colocava a categoria no eixo X e a medida no eixo Y. O gráfico de barras é o contrário. Eu coloco o faturamento no eixo X, ó, no eixo X é o da horizontal. E a minha categoria no eixo Y, na vertical. Beleza? Essa é uma das diferenças. E aí, qual é o legal também, pessoal? Eu consigo também aqui, por exemplo, fazer um top 100, né, de produtos, top 10, né, fazendo essa análise aqui, ó. Por exemplo, posso vir aqui nos filtros. E, ó, colocar aqui o faturamento. Aqui, não, eu vou colocar aqui uma medida, ó, vou colocar um filtro nesse visual. O faturamento aqui. Vamos lá. Vou vir aqui na categoria, na descrição, ó. E aqui vou trocar de filtragem básica para N superior. E aí eu vou colocar aqui o N superior 100. A 10, né? Quero o top 10 dos produtos mais vendidos. E aí eu vou dizer qual é a medida, né, que vai determinar isso, que é o nosso faturamento. Vou jogar para cá, ó. Vou aplicar o filtro. Pronto, ó, ele faz um top 10 de produtos mais vendidos. Então ele é muito utilizado para isso, pessoal, para fazer essa análise de categoria. Sem sombra de dúvida, é o gráfico que eu mais utilizo nos meus projetos, tá? Que ele é o mais recomendado para fazer esse tipo de análise comparativa por categoria, tá? Então essa é a grande diferença, pessoal. Então assim, para ficar claro, né? Quando que eu tenho que utilizar um, quando que eu posso utilizar um, quando que eu posso utilizar outro. Quando eu tenho poucas categorias, eu consigo utilizar o gráfico de pizza barra rosca. Quando eu quero analisar partes de um todo, eu também consigo utilizar o gráfico de pizza e de rosca. Agora, por exemplo, quando eu tenho muitas categorias, é recomendado que se utilize o gráfico de barras. Quando eu não quero analisar partes de um todo, eu quero só fazer um comparativo entre categorias, eu utilizo o gráfico de barras. E aqui, por exemplo, eu restringi, eu coloquei um filtro, peguei só o top 10 de produtos mais vendidos. Então, utilizar um gráfico de pizza e rosca nesse exemplo aqui seria inviável, porque o gráfico de pizza barra rosca ele analisa partes de um todo. E aqui eu não estou analisando partes do todo, peguei um top 10. Existe muito mais faturamentos aí, muito mais produtos que foram faturados. Entendeu? Então, não é recomendado para esse exemplo. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado bem detalhado a diferença de um gráfico e do outro, quanto que eu tenho que utilizar um, quanto que eu tenho que utilizar o outro. Você pode sim utilizar o gráfico de pizza barra rosca, desde que ele seja para o objetivo certo dele, tá? E o gráfico de barras, ele é mais abrangente um pouco, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.